Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, mais um momento, mais uma oportunidade que nós temos de estudarmos como nos confrontarmos a nós mesmos, de tal maneira que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Eis, ó Pai, que nesta tarde, Senhor, vamos estudar como renovar a nossa mente. Senhor Deus, nossa mente precisa de renovação em Ti constantemente, diariamente, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Senhor Deus, ajuda Teu Espírito Santo nesse estudo sobre cada um de nós, ó Pai, para podermos conhecer a Tua vontade, fazer a Tua vontade, Senhor Deus, praticar a Tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos algumas afirmações para fazer nessa tarde sobre como nos confrontarmos a nós mesmos, tá? Como confrontarmos o próprio eu, de tal maneira que a gente vivencie a obediência a Cristo e levar a nossa mente cativa a Cristo, né? Então, a primeira afirmação que o autor faz aqui é a seguinte: Satanás, o seu inimigo, vai tentá-lo constante e repetidamente, apelando aos seus sentimentos e desejos orientados para o eu. Você pode resistir a esses ataques violentos, cooperando com o plano de Deus para a renovação da sua mente. A salvação é o primeiro passo desse processo, e uma vida compromissada em obedecer à palavra de Deus garantirá que a sua mente seja continuamente renovada à semelhança de Cristo. Baseado em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, Romanos 12, versículo 2, 2 Coríntios 2, 11, também o 11, 3, Gálatas 5, 17, Filipenses 2, do 5 ao 8, também versículo 13, Hebreus 5, 14, Tiago 1, 14, 15, 1 Pedro 5, 8 e 1 João 4, 4. Então, esses aí são os versículos que abalizam essa afirmação que nós vimos agora. O conselho que eu dou para cada um é que você, se for necessário, pause esse vídeo, leia passagem por passagem que foi recomendada. Nós, por uma questão de dinamismo aqui na transmissão do vídeo, não vamos conseguir ler todos, mas está aí gravado para que cada um possa fazer isso em casa, tá certo? Vamos primeiro para Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Outra passagem, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 2, 11 e depois o 11, 3. 2 Coríntios,
capítulo 2, verso 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Também capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Gálatas 5,17 diz: Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Hebreus 5,14 diz assim: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. E entre outros versículos também, que são a base do nosso trabalho nesta tarde. Então, como é que nós podemos lembrar das coisas espirituais renovando a nossa mente? Como é que nós podemos colocar em prática as coisas que o Senhor quer de nós, a sua vontade para a nossa vida, tendo a nossa mente cheia das coisas do Senhor? E aqui nós encontramos versículos que mostram tanto a queda em virtude de não manter a palavra de Deus, como também o ensino de como se manter de pé pelo fato de manter dentro do coração, guardado no coração, a palavra do Senhor, guardada na mente, a mente cativa a Cristo. Esse é o plano de Deus para nós, que a nossa mente seja transformada. A renovação da sua mente, o seu crescimento em Cristo. A renovação da sua mente é o processo pelo qual os seus pensamentos e a sua vontade vão se tornar mais e mais semelhantes aos de Cristo. A renovação da sua mente revela-se por meio de uma resposta cada vez mais fiel e obediente à palavra de Deus, baseado em Romanos 12, versículos 1 e 2, Efésios 4, 22 a 32 e Colossenses 3, do 10 ao 17. Então, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4, do 22 ao 32. Efésios 4, do 22 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, do 10 ao 17. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou,
onde não há grego nem judeu, incircuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a renovação da mente é um processo. Muitas vezes nós queremos ter a esperança de que, se botarmos o joelho no chão e orarmos com todo o fervor, pedindo perdão a Deus, pedindo que Ele transforme a nossa mente, que a gente pare de pensar em determinadas coisas ou nas práticas antigas, então isso vai acontecer de maneira instantânea e permanente. A oração ela é extremamente necessária e sem uma vida de oração a gente não consegue mudar a nossa mente. Mas ela não é tudo. É necessário lembrarmos que este é um processo. Os textos aqui dizem que é necessário haver um esforço pessoal, né? E eu quero também aqui me arriscar a dizer que é necessário fugir dos gatilhos, né? O que são os gatilhos? O que é que eu chamo de gatilhos? Gatilhos são aquelas coisas que, por algum motivo, atiçam uma faísca. Por exemplo, um homem que ele quer deixar o seu passado para trás. E o seu passado é de, vamos usar aqui um exemplo, de bebida, por exemplo. Então, ele já conhece quais são os seus amigos de longa data que sempre foram seus companheiros de bebida. Ele sabe que ele ainda tem dificuldade com isso. Ele sabe que se ele ficar perto de um copo, daquele copo para embriaguez, assim, num pulo. Então, o que é que ele tem de fazer? É necessário que ele só tenha comunhão com esses amigos em ambientes em que a bebida não vai estar presente. E se mesmo assim ele não conseguir, em virtude da presença desses amigos, não pensar em bebida, não ficar tentado a beber novamente, é necessário, inclusive, para seu próprio bem, não porque ele tenha se tornado melhor ou porque seus amigos tenham se tornado pessoas piores, mas para o seu próprio bem, para a sua própria saúde espiritual, é necessário até que ele talvez se afaste desses amigos, dessas amizades que em nada são culpadas. Esse é um problema do crente, da pessoa que quer ter sua mente renovada. A culpa não é dos amigos, é só que a situação de estar com ele serve como um gatilho para provocar nele um desejo irrefreado de cometer o pecado, de buscar essas coisas do passado através do consumo de bebida alcoólica e embriaguez. Então, esse é um exemplo. Então, o que é o gatilho? É a presença dele em companhia desses amigos. Volto a ressaltar que a culpa não é dos amigos, a culpa é dele. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, nós somos, inclusive, responsáveis e totalmente 100% responsáveis pelas coisas que nós fizemos ou que nós fazemos hoje que provocam algum tipo de vício em nós, algum tipo de comportamento físico ou psíquico que faz com que algo que não é bom seja viciante, né? Então, esse aí é só um exemplo. A próxima afirmação é: a renovação consistente da sua mente é parte integral do seu desenvolvimento espiritual. Então, é necessário que haja uma renovação consistente da mente e ela é parte integral do nosso desenvolvimento. Isso aí é baseado em Romanos 12:2, que nós já lemos.
Efésios 4, 23, que nós já lemos, e Colossenses 3, 10. Então nós vamos ler novamente essas três passagens. Já estamos aqui em Colossenses. Então vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim: E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, Efésios 4, 23, diz assim: E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem que esses três versículos, e até os que nós temos lido nesta tarde, os outros que nós lemos, todos eles falam sobre a renovação da mente como algo que é um mandamento, ou seja, é uma ordem dada. Portanto, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com circunstância, não tem nada a ver com pessoas que nos rodeiam, no que se refere a nós colocarmos como fraqueza. O que tem a ver é com a nossa vontade, com a nossa força de vontade de ser obediente em quê? Em não se conformar com este mundo, nos transformarmos pela renovação do entendimento, renovarmos a nossa mente, nos vestir do novo homem. Né? A ideia de nos despirmos do velho homem, nos vestirmos do novo homem, a ideia é como tirando uma roupa suja, uma roupa velha e colocando uma roupa nova. Então, essa como um mandamento precisa de prática. Como para quem tem dificuldade em obedecer o não roubarás, essa pessoa ela precisa se policiar para não roubar mais a quem quer que seja, em virtude de que ele agora ama o Senhor e ele quer deixar de lado essa prática terrível do roubo, assim em relação a todos os outros mandamentos e em relação a esse aqui. Isso aqui é uma ordem. Não é uma coisa que a gente vai fazer e vai conseguir vencer para sempre. Claro, existem as exceções, mas na maioria das vezes não é apenas uma vez que a gente ora e o milagre vai acontecer. É necessário um processo, é necessário uma renovação da força, é necessário uma renovação do entendimento. Certo? A renovação da sua mente e as suas responsabilidades pessoais. Letra A. Capacitado pela graça de Deus, você deve praticar um pensar bíblico. Então, capacitado pela graça de Deus, João 15, 4 e 5 e Filipenses 2, 13, você deve praticar um pensar bíblico. 2 Coríntios 10, 5, Filipenses 4, 8 e 9, Colossenses 3, 1 e 2. Então vamos para João 15, versículos 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Versículo 13 diz assim: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, qual é
a afirmação dessas duas passagens, João capítulo 15 e Filipenses capítulo 2, que nós acabamos de ler, que a capacidade que nós temos para obedecer a Deus, ela é dada pelo próprio Deus. Nós não somos capazes de por nós mesmos, nós não somos capazes de por nós mesmos buscarmos a vontade do Senhor. Então o que é que a gente faz? A gente precisa da vontade, da graça de Deus para que a gente consiga. A gente precisa da graça do Senhor, ou seja, estar ligado ao Senhor, assim como a vara ela tem de estar ligada à figueira. E aqui essa afirmação de que é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então é a graça do Senhor. Sem a graça do Senhor a gente não consegue nada, inclusive a renovação da mente. Então, capacitado pela graça de Deus, você deve praticar um pensar bíblico. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando nós somos capacitados pela graça de Deus, agora nós temos a possibilidade, a capacidade e também a obrigação responsável de ter um pensar bíblico, de acordo com esses versículos que nós lemos até agora. Então, a nossa responsabilidade é buscar um pensar bíblico. Letra B. A sua obediência às Escrituras favorece o desenvolvimento da sua mente à semelhança de Cristo. Hebreus 5,14, Tiago 1, 22 a 25. As Escrituras nos recomendam a 1. Ouvir a palavra, Romanos 10, 17. 2. Ler a palavra, 1 Timóteo 4, 13, Apocalipse 1, 3. Pode ser, por exemplo, fazer devocionais diárias, é um exemplo. 3. Estudar a palavra, 2 Timóteo 2,15, por exemplo, investigar as escrituras, você vai aprender princípios bíblicos, coisas mais profundas. 4. Memorizar a palavra, Salmos 119, versículo 11. E 5. Meditar na palavra, Josué 1,8, Salmo 1,2. Então, vamos para o ponto 1. Mas antes, vamos ver qual é a base da primeira afirmação. Hebreus 5,14, Tiago 1, 22 a 25. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Tiago 1, 22 a 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo, se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Então, o ponto 1 é Romanos 10, 17, que é ouvir a palavra. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer para ouvir a palavra? Eu posso ouvir através de textos gravados. Nós temos disponibilizado, inclusive, diariamente. Quero aqui, inclusive, agradecer ao pastor Francisco Cosmo, que tem disponibilizado para nós. E aí a gente encaminha para a nossa lista de transmissão, para que alguns versículos, alguns capítulos, melhor dizendo, diários, para que toda a igreja possa ter essa leitura, essa audição, melhor dizendo, diária. Outra maneira de ouvir a palavra é sempre estar presente nas pregações, nos estudos bíblicos, quando presencialmente for possível, voltar a ser possível. Assistir pregações de qualidade pelas redes sociais, como é o caso desse aqui, que nós estamos buscando, com toda a nossa força, oferecer um estudo bíblico de qualidade dentro das redes sociais. Então, existem várias maneiras de ouvir a palavra. Então, até a dificuldade com leitura, tanto no que se refere à dificuldade da própria leitura em si, quanto até algum tipo de deficiência visual. Hoje já é bem mais fácil, existem bíblias em áudio, e nós estamos também, como volto a dizer, disponibilizando textos bíblicos. Então, é possível sim nós seguirmos a vontade de Deus nesse sentido. Então é necessário ouvir a palavra, é necessário também ler a palavra. 1 Timóteo 4,13 diz assim: Timóteo, capítulo 4, verso 13, diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, a leitura da palavra, ela é aqui uma ordem. Necessário também não só ler, como estudar. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é ouvir, ler, estudar. É necessário também memorizar a palavra. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra o mais profundamente possível dentro das capacitações de cada um. Né? Não estamos aqui afirmando que todos têm de ser doutores, mas o Senhor capacitou a cada um de nós para que todos nós sejamos estudantes, sim, o mais profundamente possível, de acordo com as individualidades. Memorizar a palavra, e é também necessário meditar na palavra. Então, Josué 1,8. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Também o Salmo 1,2. Diz assim o Salmo 1,2.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, mantendo esse procedimento, você dará oportunidade para que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Colossenses 3,16. De igual modo, você deve praticar a palavra, especialmente nas áreas da sua vida que necessitam de mudança bíblica. Como resultado, o espírito de sua mente estará sendo renovado à semelhança de Cristo. Colossenses 3, do 8 a 10 e Hebreus 5, 14. Então, mantendo esse procedimento, você dará oportunidade para que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Colossenses 3, 16. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. De igual modo, você deve praticar a palavra, especialmente nas áreas da sua vida que necessitam de mudança bíblica. Como resultado, o espírito da sua mente estará sendo renovado à semelhança de Cristo. Colossenses 3, do 8 ao 10 e Hebreus 5, 14. Então, Colossenses 3, do 8 ao 10, diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E Hebreus, mais uma vez, Hebreus 5,14 diz assim: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então, amados irmãos, nós temos nesta tarde, temos estudado como renovar a mente, temos aprendido, inclusive, que a renovação da mente, a busca por ter um pensamento cativo, nosso entendimento cativo a Cristo, é um processo, e por ser um processo requer esforço, requer gastar tempo, requer gastar forças, e nós sabemos que quando nós fazemos isso, então o prêmio vale totalmente a pena, porque nós estaremos parecidos com Cristo cada vez mais. Tá certo? Então, que nós possamos crescer. Quero deixar um desafio para cada um dos irmãos para a semana que vem. Peço aqui aos irmãos que para a semana que vem todos nós possamos decorar Hebreus 5,14, que diz assim: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar da vontade do Senhor na renovação da nossa mente, na renovação do nosso entendimento. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse estudo nesta tarde. Senhor, que possamos ter o nosso entendimento, Pai, nosso entendimento renovado, a nossa mente cativa a Cristo. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a termos a paciência e a força de vontade para gastar tempo e esforço nesta demanda tão importante, que é a nossa busca por ficarmos parecidos com teu Filho Jesus. Nós te pedimos, nós oramos, em nome dele, Jesus Cristo. Amém.